Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas à 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Para começar o nosso seminário homenagem ao grande Eduardo Coutinho, gostaria de convidar Vladimir Carvalho para dar umas palavrinhas. Sem dúvida. Bom, eu sou apenas o curador desta homenagem. Portanto, o curador é para curar, é para fazer, juntar as pessoas, propor uma linha ou um pequeno projeto para a homenagem como um todo. Hoje, inclusive, nós estamos chegando quase às culminâncias dessa homenagem com a formação e a realização de uma mesa redonda que terá início dentro em pouco. Nós estávamos protelando um pouco porque o secretário gostaria de se dirigir aqui aos presentes, saudá-los, etc. e tal. De todo modo, enquanto o secretário não chega, eu queria destacar, por minha conta e risco, a presença de Pedro Coutinho, filho de Eduardo Coutinho, a presença de Alice Andrade, que empenhou-se para que finalizasse, fosse restaurado o filme que vocês há pouco assistiram, O Telefone, Le Telefone. Enfim, é alguma coisa de muito importante quando um festival reúne duas personalidades, duas figuras da importância de Eduardo Coutinho e de Glauber Rocha. Quase, eu diria, usando uma linguagem jornalística, capa e contracapa desse festival, né? Se invertesse os dois, teria o mesmo valor. Então, não é qualquer festival e não é qualquer hora que se tem essa oportunidade. No momento mesmo em que se rememora o golpe militar de 64. Nada nesse país, do ponto de vista das artes, e especialmente do cinema, tem tanto a ver com o golpe de 64 como Cabra Marcado para Morrer e Deus o Diabo na Terra do Sol. Nesse momento, adentra aqui, sem formalidades, que ele também não é o secretário de Cultura do Distrito Federal, Hamilton Pereira, a quem eu convido, como estava programado, a se dirigir aqui aos presentes. Antes de terminar, já que estou empoderado aqui com esse microfone, eu queria só registrar o seguinte: no momento em que me convidaram para fazer essa curadoria, era ainda um momento em que eu sofria, foi em junho, o impacto da morte de Eduardo Coutinho, quando todos nós, o país inteiro, estava consternado com a tragédia de Eduardo Coutinho. E eu abracei, eu não sou de fazer curadoria, eu não tenho essa vocação de fazer, não é fazer curadoria, tipo, eu sou um tanto quanto desorganizado, e isso quase que nega totalmente a minha postura, que não era para ser. Mas, de repente, eu me descubro com uma possibilidade de exorcizar aquele impacto, aquela coisa, me deu uma tristeza. A primeira semana eu quase que não saí de casa. E, dada a relação, não só profissional, mas como intensamente afetiva, que eu tive com Eduardo Coutinho. Então, isso serviu para que eu me habituasse àquele fato extremamente chocante que foi o desaparecimento de Eduardo Coutinho. Então, eu usei, quase que como uma terapia, essa dita curadoria. E felicito, mais uma vez, e me congratulo com esse festival, na pessoa de Hamilton Pereira, que conseguiu, nesse momento, realizar essa extraordinária edição que é a 47ª do Festival de Brasília, tendo, posso dizer, em dois polos absolutamente uma grande chispa que nos toca a todos. Fica aqui, Vladimir. Bem, gente, boa tarde, vocês desculpem o meu atraso. Eu tenho uma fama até boa de não atrasar, pelo menos não atrasar muito. Mas, enfim,
contratempos aí de um festival complexo e um conjunto de tarefas que não tem fim de semana, não. Bem, a minha presença aqui, na verdade, é uma presença, em primeiro lugar, de agradecimento, né, ao Vladimir pelo esforço, né, que fez e que faz, conforme o testemunho que ele acabou de dar, felizmente não isento de emoção. Eu, diferentemente do Vladimir, eu me encontrei com o Eduardo Coutinho num momento muito particular, né, da vida dele, que foi o momento em que ele tinha concluído o Cabra Marcado para Morrer na segunda etapa, e ele estava precisando de dinheiro para fazer a cópia. E eu, naquele momento, trabalhava numa entidade da Igreja Católica, chamada Comissão Pastoral da Terra, ao lado de Tomás Balduino, uma pessoa que nós perdemos também esse ano no Brasil, perdeu, os pobres do Brasil perderam esse ano, já aos 87 anos. E nós juntamos gente para ir bater na porta do então secretário-geral da CNBB, Luciano Mendes de Almeida, um grande jesuíta, que ele ficou absolutamente encantado com o filme e disse: eu vou ajudar, a CNBB vai ajudar. Isso é um momento importante, as pessoas pouco sabem disso, não é? Mas eu, pessoalmente, eu não sou exatamente um letrado em cinema, mas eu não conheço nenhum documentário que tenha a pertinência, o alcance e a capacidade inovadora de Cabra Marcado para Morrer como linguagem. Eu acho que Eduardo Coutinho ele fez algo à altura daquilo que, na época, se tinha feito de realização mais elevada na arte de fazer cinema de maneira inventiva, criativa. Eu, quando vi, lembrei do clássico do Costa Gravas, né, do Z, quer dizer, o cinema como possibilidade de diversas leituras do mesmo fato simultaneamente a partir do olhar de cada testemunha. E Eduardo Coutinho ele consegue, de uma certa maneira, reconstruir uma história absolutamente fantástica em que ele envolve os próprios personagens, fazendo com que eles protagonizem o papel que eles cumpriram na vida. Isso não é pouco, isso é uma coisa rara, né, em qualquer cinematografia. E eu penso que nós, ao realizarmos essa homenagem, estamos cumprindo um dever. Brasília, entre as cidades brasileiras, provavelmente terá sido a cidade que sofreu de maneira mais brutal o impacto do golpe. Eu costumo dizer que Brasília nasceu em 1960 e, aos 4 anos de idade, sofreu um estupro. O impulso criativo de Brasília, toda a construção de esperanças, de vontades, de sonhos que Brasília materializa, ela foi brutalmente interrompida com o golpe de 1º de abril. Então, a cidade vai passar, a partir dos 4 anos de idade, por um processo de construção do seu imaginário, das suas relações, da sua cultura, do seu comportamento, pela negativa daquele impulso criador inicial. Porque Brasília, a partir do golpe de 64, passa a ser a cidade do medo, a cidade da delação, a cidade da tortura, a cidade que foi brutalizada, né, por um clima fascista, né, que a sociedade passou a viver. Então, quando a gente escolheu Deus e o Diabo na Terra do Sol, que, vejam a vida como ela é, 15 dias antes do golpe, e Deus e o Diabo na Terra do Sol é o quê? É a explosão de criatividade, de capacidade de criação de imaginário. 15 dias depois vem o golpe dos generais. Não é?
naquele momento, Eduardo Coutinho, com Vladimir e outros, estavam filmando o cara marcado para morrer. Ou seja, nós estamos... o golpe ele colhe um processo de transformação social em curso e congelou isso ao longo de 21 anos. Então, nós, quando fizemos essa escolha, queríamos, e penso que estamos alcançando o objetivo, a presença de vocês aqui é testemunho disso, é fazer com que a cidade pense sobre o que ocorreu a ela, para que faça esse exorcismo que o Vladimir acabou de dizer aqui, quando ele se debruça sobre a obra de Eduardo Coutinho e começa a incorporar as perdas. A cidade precisa de fazer essa leitura dos 21 anos de ditadura, assim como fizemos na Bienal, para incorporar à sua dimensão aquilo que significou a perda de 21 anos de liberdade. Eu sempre busco dialogar com as pessoas partindo do princípio que a pedra fundamental de todo ato de criação é a liberdade. E nós, ao longo de 2 décadas, tivemos esse massacre, né, que ocorreu e que tolheu de maneira brutal a capacidade criativa do nosso povo. Concluo dizendo que a ditadura não pode tudo. Ela não destruiu a criatividade do povo brasileiro. Nós conseguimos driblar a censura. Há outras questões a serem debatidas. Eu penso que nós avançamos, criamos coisas maravilhosas. Do ponto de vista simbólico, a inteligência brasileira produziu maravilhas, mesmo sob o tacão da censura. Hoje, nós temos que enfrentar o tacão do mercado, a tentativa de homogeneizar que nós estamos vivendo hoje. Por isso, eu queria terminar lembrando a frase de Nabucco: não basta, não resolve abolir a escravidão. É preciso destruir a obra da escravidão. Nós temos que destruir a obra que a ditadura deixou na cultura brasileira. É disso que nós estamos tratando e é por isso que a gente homenageia esse homem maior, Eduardo Coutinho. Muito obrigado. Muito obrigado ao secretário Hamilton Pereira. Eu queria apenas agradecer àqueles que vão compor essa mesa e que generosamente e solidariamente atenderam o nosso apelo para que aqui viessem. E, de imediato, passo a palavra ao moderador do debate, da mesa redonda, Luiz Anin. Bom, boa tarde a todos. As palavras do Vladimir e do secretário já facilitaram demais a minha tarefa, então aqui eu sou simplesmente um lançador de passes para as pessoas que vão compor a mesa, vão falar. Eu queria apenas agradecer ao comando do Festival de Brasília por esse convite feito à minha pessoa, ao Vladimir, que é o curador, o secretário. Eu entendo que esse convite não é uma distinção à minha pessoa em particular, mas à entidade que eu represento, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que se dedica à reflexão sobre o cinema brasileiro, sobre o cinema em geral, mas sobre o cinema brasileiro em particular. E nessa reflexão, o nosso homenageado dessa tarde, Eduardo Coutinho, tem um ponto de total destaque pela presença absolutamente fundamental dele dentro da história do cinema brasileiro. Então, sem mais, eu queria convidar o pessoal para compor essa mesa imaginária. Na verdade, nós não temos uma mesa, mas que seria a cineasta Beth Formagini, o editor Milton Orrata, o cineasta e produtor Zelito Viana,
o crítico, ensaísta, professor e ator Jean-Claude Bernardet, e o cineasta Carlos Nader. Eu passo, então, como a gente já está com um certo adiantado da hora e tem sessão de cinema, eu já passo a palavra para a Beth Formagini para dar início às nossas considerações sobre o Coutinho. Tem um microfone. Bom, obrigado pelo convite, Vladimir, festival. Não vou falar muito, porque eu acho que o que eu tinha a dizer, eu falei nos meus 51 minutos que eu passei aqui do apartamento 608. Na verdade, eu tive a sorte de conviver com o Coutinho, mas tem pessoas aqui que podem falar melhor do Coutinho, que são os parceiros, né, do Coutinho, o Zelito e o Vladimir, que deveria estar aqui também para contar realmente como é que foi essa... mas que foi parceiríssimo do Coutinho no Cabra Marcado. Tive a sorte de ser parceira também, colaboradora do Coutinho em alguns de seus filmes. E, enfim, o meu filme ele se chama Apartamento 608, mas podia se chamar Teste de Elenco, né? Que acontece ali, um teste de elenco em que o Coutinho está buscando os personagens para o seu filme Edifício Master. E uma vez, quando eu saí do Santo Forte, eu perguntei para ele, mas Coutinho, como é que você consegue que as pessoas, né, falem as coisas que elas falam para você? E acho que todo mundo se pergunta um pouco isso. E aí ele falou, olha, Beth, o negócio é o seguinte, eu não tenho mais a menor esperança de ser feliz, nem na minha vida pessoal, profissional, e que o Brasil dê certo, nada. A única coisa que me interessa é aquele cara que está na minha frente ali. A coisa que me faz feliz é eu estar ali na frente daquele personagem real, e o cara percebe isso, quer me ajudar. Então, eu acho que essa dependência, né, que ele tinha, tanto por cigarro, mas também por aquela pessoa que estava ali na frente dele, e que, na verdade, ele conseguia montar ali naquele espaço, um espaço cênico em que essa pessoa tinha uma potência para se autorrepresentar e para, enfim, o que ele chamava de negociação de desejos, né? Alguma coisa entre o desejo dele como ser humano, como diretor, e o desejo do outro que estava ali, que se autorrepresentava, que tinha potência, que tinha, enfim, e que tinha uma atuação, enfim, entre documentário e ficção. Ele mesmo dizia que achava que não tinha o menor problema se uma mulher falasse para ele, olha, todo dia o meu marido me traz flores, mas, na verdade, o marido todo dia chegava em casa e batia nela. Ele preferia que essa mulher mentisse e que, na verdade, ela estaria falando muito mais dela, da subjetividade dela, falando dessas flores. Então, foi engraçado, porque ele falou isso uma vez num debate, que era um debate sobre diferença de cinema direto, o cinema dele, e, enfim, e essa liberdade, essa capacidade que ele tinha realmente de conduzir uma entrevista, né, e de se relacionar com essas pessoas reais, eu acho que era uma grande colaboração, né, que ele traz do personagem ator, do personagem potente, né, e enfim, eu acho que é isso. Pelo menos que para mim eu aprendi muito, né, essa questão, esse respeito, essa preocupação ética de não transformar essas pessoas singulares em tipos, né, em apenas, e de conseguir realmente que essas pessoas pudessem ter esse momento de autorrepresentação. Então, acho que, para mim, é isso. Acho que é isso que eu aprendi muito com ele, como essa alegria de filmar. Eu acho que essa alegria de estar ali na frente daquela pessoa,
sei se alguns que viram o filme, você tem um Coutinho nesse teste de elenco, desesperado, procurando os caras que pudessem jogar o jogo de cena com ele, e não estava achando, e um outro Coutinho, depois que ele acha as pessoas, ele parece que está 20 anos mais novo, né, nessa alegria de filmar. Eu acho que é isso que a gente, que trabalha com cinema, é isso que a gente aprende, né, essa grande alegria do momento da filmagem, né? Então, só isso que eu queria dizer. Beth, eu queria passar a palavra, então, agora para o Milton Ohata, para que ele conte para a gente como é que foi a organização desse livro, esse maravilhoso livro sobre o Eduardo Coutinho, que tem entrevistas, ensaios, críticas, inclusive uma amostra do trabalho do Eduardo Coutinho como crítico de cinema, né? Mas aí quem vai falar melhor é o editor. Então, Milton. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite do festival, ao mestre Vladimir Carvalho. Eu não sou da área de cinema, sou um peixe fora d'água nesse debate, porque tem gente que conviveu com o Coutinho aqui intimamente, e eu só posso falar a partir da experiência que eu tive com ele fazendo esse livro, uma experiência que durou mais ou menos de 2009, quando começou a gente teve a primeira conversa, até 2013. E a ideia do livro era um pouco vaga, não tinha contrato assinado nem nada, e começou assim, e a coisa acelerou em 2012, quando eu percebi que tinha uma data redonda em 2013, que eram os 80 anos do Coutinho. Então, eu trabalhei loucamente em pesquisa, para ampliar o material do livro, e encomendar textos também. A gente conseguiu fazer o livro a tempo, teve uma grande retrospectiva na Mostra de São Paulo, e o lançamento do livro, com a presença do Coutinho. E a última vez que eu falei com ele foi, acho, 4 dias antes da morte dele, para dizer para ele que o livro ia ser reimpresso, estava esgotado, e a gente ia reimprimir, e ele, muito do jeito dele, falou: "Isso é bom ou é ruim?" Perguntou para mim. Eu falei: "Acho que é bom, né? Não sei." E, enfim, então eu falo a partir dessa experiência de convivência com ele. Eu levantei um material muito grande a partir do arquivo dele, que estava mais ou menos organizado, a partir de pesquisas em outros arquivos, especialmente na Cinemateca Brasileira, e depois no arquivo do JB. Havia uma informação vaga de que ele tinha assinado algumas críticas de cinema no JB, no começo da década de 70, antes de ir para o Globo Repórter. E ele falou: não, eu escrevi sim, uns 5 ou 6 textos. Aí eu fui verificar, tinha uns 50 textos de crítica. E ele é um crítico muito dotado. Tem críticas muito perspicazes, e ele criticava tudo, desde filme B americano, chanchada, pornochanchada italiana, documentário africano, enfim, Cantando na Chuva, e tudo com muita graça, com humor, às vezes um humor ácido, né, porque o filme é muito ruim, então ele... E esse conjunto, eu acho que é um conjunto bastante consistente, que mostra como ele estava preparado para fazer o cinema que ele fez, né. E, bom, fazendo um livro desses, que deu um volume de 700 páginas, a gente levanta um material grande, e uma das formas de organizar é organizar por temas e cronologicamente. E tinha um mistério nesse material todo para mim, que era o que tinha acontecido, o que era a formação do Coutinho antes do curso do IDEC, que ele fez de 58 a 60. Que seria um marco mais ou menos óbvio, né, na trajetória dele. E, fazendo a pesquisa do livro, eu descobri e levantei uma hipótese que eu acho que se sustenta, mas precisaria de pesquisa, que é mais ou menos a seguinte:
a partir do Santo Forte, ele, depois de uma crise pessoal tremenda que ele passou, e vários amigos aqui podem contar melhor sobre isso, ele estava, depois do Cabra Marcado, que era a obra-prima dele, ele ficou um pouco no vazio. E ele só resolveu isso com o Santo Forte, que é um filme de 99, né? É muito tempo depois do Cabra Marcado. Depois dessa crise pessoal tremenda, eu acho que ele tentou unir, para usar a expressão do Machado de Assis, as duas pontas da vida. Então, o que predomina a partir do Santo Forte é o que ele chamou de cinema de conversação, em que a palavra e a imagem estão mais ou menos em pé de igualdade. E o que é contado pelos personagens que ele entrevista não é ilustrado por imagens, né? A fabulação do personagem pode até existir, mas a imaginação da cena está na cabeça de cada espectador. Então, ele devolve um cinema para a cabeça do espectador, né? E, como ele disse várias vezes, no limite, não importa se o que a pessoa está dizendo ali é verdade ou não. O que importa para ele é que houve um encontro entre um cineasta e uma outra pessoa na presença de uma câmera. E, como para um outro grande documentarista do século XX, que era o Jean Rouch, o que importa no cinema do Coutinho não é a filmagem da verdade, mas a verdade da filmagem. Então, a verdade da filmagem é esse encontro entre cineasta e personagem, né? E eu acho que tem dois elementos que o livro levantou que permitem dizer que realmente ele tentou unir essas duas pontas da vida, porque ele teve um período de cinefilia selvagem, quando era criança e jovem, ele ia no cinema todo dia, né? E domingo e sábado ele parece que via 6 filmes, né? Pegava matinê e ia até o... Então, são dois elementos que me fazem acreditar nessa hipótese de unir as duas pontas da vida. É claro que eu não sou louco a ponto de achar que uma trajetória está dada desde o começo e que tem uma linearidade absoluta, mas, enfim, tem elementos da vida do Coutinho que eu acho que permitem afirmar essa hipótese, né? A primeira é a experiência que ele tinha do rádio, especialmente da radionovela, numa era que não existia televisão na casa das pessoas. Então, as pessoas se reuniam em volta do rádio e ali a imaginação corria solta, né? Então, e basta pensar, por exemplo, por exemplo, na Guerra dos Mundos, do Wells, né, para perceber a potência dessa hipótese, né? Uma outra coisa que veio, um outro elemento que veio ao acaso também na pesquisa do livro é que ele tinha, é bem biográfico, assim, ele tinha uma tia chamada tia Talina que reuniu os sobrinhos na casa da avó, todos os sobrinhos ali, e contava os filmes que, por uma questão de faixa etária, os sobrinhos não podiam ver. É uma espécie de contadora de filmes para todos os sobrinhos. Isso acho que marcou muito a infância dele, né, do Coutinho. Então, dizer, essa profusão de personagens fabuladoras tem a ver, acho que, com esses dois elementos que não são exatamente cinematográficos, né? Um é a experiência do rádio, outra é a experiência biográfica da tia contar para os sobrinhos ali, né? Eu acho que é um pouco isso que eu queria dizer. Queria dizer viva Coutinho e passar a palavra para o... Aí, fazendo um merchanzinho aí, eu acho que o livro aí está disponível para quem quiser adquiri-lo, né? Tá, porque o livro é show.
Então, tá bom. Então, agora eu vou passar a palavra ao Zelito Viana, que teve uma grande convivência com o Coutinho, e você é produtor do Cabra, né? Então, conte-nos aí. Boa tarde, boa noite. Fiquei muito honrado com o convite do Vladimir e do festival de vir aqui prestar essa homenagem ao meu grande amigo, Eduardo Coutinho. Talvez das pessoas de cinema todas que eu tenho convivido, o que mais próximo de mim, pessoa que mais com quem eu mais trabalhei no cinema brasileiro. Nós fizemos a primeira coisa que eu fui fazer no cinema foi acabar o Cabra Marcado para Morrer. Me deram essa tarefa. Eu nem sabia o que era uma tarefa direito, mas hoje é que eu entendo o que é uma tarefa. Me deram essa tarefa de acabar o Cabra Marcado para Morrer. E eu fui, nós fomos na Líder assistir o copião do filme e eu vinha de uma experiência muito ruim, politicamente difícil, nós íamos fazer um programa de televisão em que a parte jornalística era do Zueni Ventura, do Ferreira Goulart e do Jânio de Freitas, e a parte de cinema era do Nelson Pereira dos Santos e do Leon Richman, ou seja, ia ser um programaço, né, chamado TV Verdade, mas que, obviamente, a primeira reportagem era sobre o doping no futebol brasileiro e a segunda era sobre a doença de Chagas. Isso depois do golpe, em 1960, isso era no início de 65, era absolutamente impensável. Eu levei vários nãos. E aí, então, nessa reunião do Teatro Opinião, de se acabava ou não acabava o Cabra naquele momento, eu fui contra e achei que politicamente era impossível acabar o filme naquele momento, que era melhor esperar e tal, e é uma reunião que demorou muito tempo, porque comunista naquele tempo gostava muito de falar, até hoje, né? Gosta muito de conversar. Então, mas eu consegui, os meus argumentos ganharam e tal, então o filme ficou debaixo da cama do general Neves, né, que era o pai do Davi Neves, escondido lá, o copião, e durante esse tempo. E durante todo esse tempo, o Coutinho, na verdade, era obcecado por acabar o Cabra Marcado para Morrer. Na verdade, aquilo para ele era uma obsessão. Eu tenho a impressão que tudo que ele fez entre o golpe de 64 e o Cabra em 81 era em função de acabar o Cabra. Ele entrou para a TV Globo para ganhar um dinheirinho, para juntar, tudo que ele fez, eu acho que ele tinha obsessão mesmo em acabar o Cabra. Era uma coisa que ele tinha consciência de. Eu acho que ele tinha consciência de que aquilo ali era uma coisa importante para a vida dele, né? É muito ruim você ter uma experiência abortada, né, como ele teve, no meio de uma filmagem, né, uma coisa de uma violência, né? Então, era o primeiro filme dele, empenhado, né? Então, aquilo ali marcou muito ele e eu tive o privilégio de ajudá-lo nessa tarefa, né? Na verdade, o que eu fiz foi simplesmente não atrapalhar aquela obsessão dele, quer dizer, né, quando nós vimos que tinha condições políticas de fazer o filme, ela até nem tinha muito. O filme até foi produzido meio clandestinamente, num certo sentido. Nós conseguimos um dinheiro, esse dinheiro que você falou do Dom Tomás, né, um dinheiro de uma igreja protestante também, e a Embrafilme nos deu, né, o dinheiro meio por baixo do pano. Na verdade, o filme não deram dinheiro direto para o Cabra, porque não tinha condições políticas naquele momento. Deram para a minha empresa, através de outras empresas, o Vladimir entrando nisso, o Joaquim Pedro, está aqui a Alice, Filmes do Cerro, né, ajudou a gente a produzir. Então, ou seja, foi uma ação entre amigos para poder conseguir arranjar um dinheiro, para poder conseguir terminar aquele filme que virou o Cabra Marcado para Morrer, que, na verdade, não é um filme, é um evento, né? O Cabra Marcado para Morrer não tem como você comparar com nenhum outro documentário. Quer dizer, tanto que, onde ele foi exibido, ele ganhou o primeiro prêmio no festival. Tem mais de 13 ou 14 prêmios internacionais. Me lembro em Portugal, um dia um cara falou assim, mas será que o filme vai ganhar de novo esse prêmio? Aqui também já ganhou 13. Eu falei, a única chance do Cabra não ganhar o prêmio é não ser convidado. Porque se for convidado, não tem como comparar. Como é que você vai comparar o Cabra com outro filme, documentário qualquer, né, comum que exista?
E aquilo ali, na verdade, eu acho que ele tinha toda a razão na sua obsessão, e eu acho que depois dali é que ele criou essa coisa que todo mundo falou aqui um pouco, né, que eu resumiria dizendo assim, ele conseguiu transformar o objeto filmado em sujeito, né? Na verdade, a síntese da coisa do Coutinho é que a pessoa que está sendo filmada, ela deixa de ser um objeto filmado, né, e passa a ser, na verdade, um protagonista. Quer dizer, ele conseguiu tirar isso foi uma coisa que ele conseguiu no Cabra e que depois foi perseguindo pelo resto da vida, né? E criou hoje o Coutinho é no mundo inteiro uma pessoa respeitada no documentário. Quer dizer, o Coutinho é talvez mais conhecido até na França do que no Brasil. As pessoas, existem coutinetes pelo mundo inteiro. Eu conheço várias pessoas que são fãs do Coutinho e desesperadas pelo cinema dele. Quer dizer, ele criou uma maneira de se fazer documentário, né, diferente, que é uma escola, né, que é uma escola internacional. Eu, infelizmente, sinto muita falta dele, né? Foi uma pessoa em que eu depositei assim, toda a minha amizade, era uma pessoa que eu gostava muito mesmo. Então, falar dele assim, é uma coisa que nem sei como é, me emociona, né, falar dele. É uma pena que nós não podemos. Quer dizer, ele estaria assustadíssimo com a homenagem dessa para ele. Né? Ele ficaria absolutamente. Né, jamais podia imaginar que se fizesse uma homenagem para ele. Né? Ele era uma pessoa que tinha um senso de humor também super aguçado, né? Quem conviveu com ele. Eu ria muito com ele sempre, permanentemente. Aliás, ele tem um personagem que ele faz num filme do Glauber que chama Juntando o Coutinho com o Glauber. Né? O Coutinho foi ator de Glauber Rocha, se vocês não sabem. Um filme chamado Câncer, em que ele faz um revolucionário, né, que diz que a revolução não pode dar certo no Brasil porque ninguém cumpre o horário. Quer dizer, marca às 4 horas, os estudantes chegam às 6, a polícia chega às 7h30. Então, enquanto não, ele tinha um caderninho, a revolução tem que ter organização, não pode ser assim. E esse personagem é extraordinário. Está no filme do Glauber chamado Câncer, que, aliás, é um filme que vai ser o filho do Ricardo Miranda está recuperando o filme e vai ser mostrado como realmente um filme importante para o cinema, né? Porque nunca foi bem visto esse filme, nem nunca foi visto, aliás, né? O Glauber fez o filme assim meio experimentalmente, e aí foi considerado um filme experimental, mas na verdade não é bem um filme experimental, não, é um filme sério, é um filme que tem muita coisa boa ali. Bom, mas então, voltando ao meu querido Coutinho, eu chamava ele de vovó porque ele era muito ranzinza. Eu tinha uma avó chamada vovó Naninha que reclamava muito da vida, e o Coutinho reclamava sem parar, né? Sem parar da vida. Você vê nesse filme da Beth, né? Ele desesperado porque não encontrava o filme. Na verdade, o documentário tem esse problema. Quando você faz um filme de ficção, você escreve o roteiro e você vai lá, você tem um personagem que você inventou e você cria e bota ele na tela, é relativamente fácil. Agora, quando você faz um documentário, você não sabe onde é que está o filme, né? Você tem que procurar o filme onde é que ele está, onde é que está o filme, né? E esse era o desespero dele, permanente. E ele sempre dizia que não tinha achado, que estava tudo errado, que tinha feito as perguntas erradas, né? Tem vários filmes dele que são e nesse Difícil Master é bem interessante esse making-off da Beth, porque mostra isso exatamente, a angústia dele de não encontrar o documentário. Onde é que está o filme, que eu não sei onde é que está. Mas, então, é isso que eu queria falar para vocês e agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar falando do Coutinho. Obrigado. É lógico que a obra do Coutinho vai continuar a motivar uma fortuna crítica cada vez maior e
vão se escrever vários livros sobre ele, tenho certeza disso, mas um livro interessante, se fosse na época das tarefas, seria uma tarefa a dar para alguma pessoa aqui, escrever um livro sobre o Cabra Marcado para Morrer. Sobre o filme, né? Assim como os americanos têm desenvolvem muitos negócios, às vezes escreve um livro sobre um disco que marcou a época do Miles Davis, do John Coltrane e tal, uma das condições de produção e tudo mais. Eu acho que um livro sobre o Cabra daria um grande romance do cinema brasileiro e da política brasileira, né? E falando em Cabra, eu vou passar a palavra agora para o Jean-Claude Bernardet, do qual eu li várias análises absolutamente luminosas sobre o Cabra Marcado e sobre outras obras do Coutinho, mas como nós não combinamos nada antes de virmos aqui, eu não sei exatamente qual o aspecto que o Jean-Claude quer abordar da trajetória do Coutinho, então faça-o com completa liberdade, que sabemos que virá algo sempre muito estimulante. Não, Jean-Claude não tem a intenção de falar do Cabra. Primeira coisa, em termos de homenagem, né? Eu, pessoalmente, não sou muito dado à homenagem e fico bastante constrangido. Eu acho que, morto o Coutinho, ele deixa uma obra imensa e que a nossa tarefa não é exatamente de homenageá-lo ou de preservar a obra em museu, mas, ao contrário, de trabalhar a obra no sentido de ainda extrair significações que sejam atuantes dentro do nosso contexto cultural e político. Ou seja, um trabalho de apropriação da obra e das suas possíveis consequências na atualidade, ou então um pouco mais adiante. Então, o que eu vou dizer seria um pouco longo, vou tentar ser bastante condensado. Foi dada uma aula magna na Universidade do Quebec, pelo Coutinho e por mim, a partir de uma questão, não vou expor toda a aula, que foi enorme, mas resumir. Partindo do seguinte, numa entrevista, Coutinho disse que ele era um cineasta da superficialidade. Esse cineasta da superficialidade, ele respondia a jornalistas que o apresentavam como um cineasta das profundidades, né, psicológicas, de um cineasta que podia atingir a subjetividade das pessoas filmadas e trazer à tona essa subjetividade. A isto, Coutinho respondeu que ele era um cineasta da superficialidade e o jornalista respondeu que ele era muito modesto, mas não havia nenhuma modéstia na fala do Coutinho. Essa questão do Coutinho como cineasta da superficialidade e do Coutinho, do jornalista, mostra que, a meu ver, há realmente dois Coutinhos. Um, em grande parte, construído pelos seus espectadores e pelos comentaristas da obra e pelos jornais, e um outro Coutinho, que é uma imagem infinitamente mais complexa, construída por ele. Eu não vou retomar o que a Betty falou, o que o Milton falou, né? Realmente a questão de ele só pode filmar o que está na frente da câmera, né? Portanto, é uma espécie de epifania, ele não tem acesso a absolutamente mais nada
além do que ocorre naquele momento, qualquer seja a narração, verdadeira ou não, com todos o seu aparato de dicção, de narração, de pausas, de olhares, etc. Não é? Bom. Dito isto, eu disse para o Coutinho, se você acha que as pessoas que você entrevista estão se confessando a você, ou se revelando a você, você está muito enganado. Aí disse que ele sabia isso perfeitamente, e a partir desse momento a gente desenvolveu uma expressão que é o meio conceito, digamos assim, de fóssil narrativo. Conforme toda uma tendência psicológica atual, botar a casa em ordem é narrar as nossas vidas, é fazer das nossas vidas narrações. Né? O grande teórico dessa tendência é Paul Ricoeur, que escreveu uma obra gigantesca chamada Tempo e Narração, que o Coutinho conhecia. O que é o fóssil narrativo? É uma narrativa que foi construída por um sujeito que pode abranger um grande período da sua vida ou que pode abranger um pequeníssimo episódio, né? E essa vivência é organizada numa forma de narrativa. Sendo uma narrativa, necessariamente esse episódio vivido tem que se encaixar dentro de um determinado processo verbal, narrativo, de um processo, digamos assim, literário. Né? A narrativa tem regras, né? Não pode escapar essas regras totalmente, senão ela se torna incoerente. Ela obedece a formas sintáticas, ela obedece a momentos de vocabulário de um determinado grupo social, numa determinada língua, num determinado momento histórico. Né? O fóssil consiste na sedimentação dessa narrativa, que é constantemente reatualizada, contando para os amigos, contando para as amigas, contando para o padre, contando para o chuveiro, contando para si mesmos. Né? E se cria uma espécie de núcleo duro que, nas diversas atualizações, pode sofrer algumas modificações, e que, pouco a pouco, a narrativa passa a ser aceita pelo sujeito como sendo a sua própria vida. Em realidade, não é uma reificação, né? É um artefato verbal, de que a vivência está muito afastado, né? E mais esse artefato verbal é reiterado, mais ele se afasta da vivência verbal, da vivência vivida, a experiência vivida, que, em princípio, seria o seu conteúdo. Bom, disto, o Coutinho teve absoluta consciência. A partir do momento em que o artefato verbal existe conforme regras, mesmo que mínimas, da narração, ele se torna autônomo. Ele tende a se tornar autônomo. Né? E, portanto, a se distanciar do narrador e a se distanciar da experiência vivida. Possibilitando a seguinte situação, é que ele se mantém
ele se entretém, ele se multiplica, independentemente do narrador e independentemente da vivência. Ele não precisa mais, para se atualizar, de ter sido vivido por um narrador. Portanto, ele pode ser contado por qualquer pessoa, desde que essa pessoa conte com suficiente convicção, talento, etc., de forma a dar a esse artefato verbal verossimilhança e veracidade. Isto se chama jogo de cena. Jogo de cena é um filme que não foi ultrapassado e que coloca em questão toda uma linha psicológica de que, para organizar as nossas vidas, temos que colocá-las sob formas narrativa, né? Que é exatamente a tese do Paul Ricoeur. Quando eu disse para o Coutinho que o jogo de cena, de certa forma, era uma profunda crítica a Paul Ricoeur, ele sorriu e disse, não, você está exagerando, não é bem assim, mas eu estou absolutamente convencido das grandes consequências filosóficas dessa obra. Qual é a limitação dessa obra? É a língua portuguesa. Essa obra, o jogo de cena, é uma obra tátil, que exige muita sensibilidade, não só ao ver as pessoas falantes, mas também ao perceber, né, como elas falam. Perceber o vocabulário, perceber as entonações, perceber as pausas, perceber as hesitações, etc. Não é? E não há letreiro que substitua isto. Né? O jogo de cena não pode se transformar num filme lido. Né? De modo que eu acho que é digamos, um trabalho filosófico do Coutinho muito importante, que não conseguiu repercutir internacionalmente à altura do trabalho feito pelo cineasta. Quando eu digo que eu me sinto pouco vinculado a uma homenagem, mas que eu acho que o trabalho nosso é mais manter viva a obra, não num sentido museológico, mas na sua possível atuação, entende? É nesse sentido que eu falo. Eu acho que tem muito mais coisa a tirar ainda do jogo de cena, né? E um trabalho que eu não sei como poderia ser feito, mas de realmente internacionalizar essa obra que tem uma dimensão filosófica enorme, a meu ver. Obrigado, Jean-Claude. Eu passo, então, agora a palavra ao Carlos Nader, que fez um documentário sobre o Coutinho. Eu não vi ainda o teu documentário, então convido você a falar sobre o Coutinho, a falar sobre o teu filme, enfim. Primeiro, obrigado, Vladimir, todo mundo. Eu estava dizendo aqui fora para o Jean-Claude, eu tenho uma grande dificuldade, Zanin, de chamar isso que vai ser exibido tanto de meu quanto de filme. Não é, também como a fala que o Jean-Claude mencionou aqui, não é falsa modéstia, é só realmente consequência do processo que levou a esse filme, vou chamar então de filme para simplificar. O filme, como que se quis fazer filme, quase que por vontade própria. Eu estou dizendo isso em tom de semi-brincadeira, porque eu realmente acredito que a autonomia de uma obra começa a se manifestar antes mesmo da própria obra pronta, acabada. E
foi muito impressionante. Os detalhes que levaram ao filme virar um filme, foram tanto rapidíssimos quanto coincidentes demais. O filme começou com começou com uma grande coincidência de rua. Eu estava em Nova York, o que já é em si raríssimo. Encontrei o João Moreira Salles na rua em Nova York, e ele falou: nossa, eu estava pensando, a primeira coisa que eu ia fazer no Brasil quando chegasse era te ligar. Era mais coincidência ainda, porque tanto eu quanto ele estávamos lá 2 anos depois da última vez que a gente havia estado lá perto, que nós fomos juntos para a Universidade de Princeton, para uma aula também, e fomos almoçar. Né? E aí o João falou assim: olha, o Coutinho está em uma grande crise, nenhuma novidade nisso, né? Tá com esse próximo filme, que chama Palavra, chama provisoriamente a Palavra, chama Palavra só, e não está conseguindo fazer, não está conseguindo encontrar e tal. Resumindo, eu quero que você faça o filme junto com ele. Eu falei, fiquei completamente surpreso, né? Eu falei: você tem certeza do que você está falando? Ele falou: sim. Eu falei: você já falou com ele sobre isso? Sim, já falei. Ele acho que vai ser um sopro de renovação e de... Enfim, ele achou legal e queria saber se... E eu, em parte por medo, em parte por achar que aquilo estava errado, mais por achar que aquilo estava errado, eu recusei. Falei: não quero. Não tenho coragem, não acho que vai dar certo, não acho que esse é o caminho, acho que ele vai acabar fazendo e tal. Mas fiquei com isso na cabeça. Quando eu cheguei no Brasil, o SESC me chamou para fazer um trabalho sobre... O departamento de terceira idade do SESC me chamou para fazer o que eu quisesse sobre terceira idade, né? E a gente riu bastante, eu e o Coutinho, obviamente, né? Piada pronta, né? Uma coisa sobre terceira idade virar um documentário sobre o Coutinho. E eu propus de fazer, não um filme, mas uma entrevista para televisão, para a TV SESC, sobre o Coutinho. E aí nós falamos: vamos fazer? Vamos. Ele falou: tudo bem, a gente faz depois que eu filmar esse meu próximo filme. Agora está difícil, eu estou péssimo, aquela coisa toda, né? E a gente, depois que terminar, a gente faz essas entrevistas. Eram 5 entrevistas, né? Sobre diferentes temas. Cabra era uma, essa última parte da cinematografia dele, desde Santo Forte, esse cinema de conversação era outra. Enfim, tinha vários temas. E tá bom, então eu falei: tá legal. Só que o SESC pediu, por uma razão puramente institucional, daquelas chatas, inclusive, pediu que o filme ficasse pronto para um evento desse núcleo de terceira idade. Eram pessoas muito especiais que cuidavam desse núcleo no SESC, tanto na parte de cinema quanto na parte de terceira idade. E eu falei: tá bom, então ia ter um evento em dezembro, e eu falei: vamos fazer, vamos tentar fazer. Liguei para o Coutinho, ele falou, resmungou, né, tal e tudo, mas falou: não, vamos fazer então. Então a gente faz só uma entrevista, a gente faz na Videofilmes e tal, e aí a gente passa, iam ser programas de 25 minutos. Aí fizemos a entrevista na Videofilmes, né, para esse negócio, antes do coisa. Estou dizendo isso porque o filme não teria existido se a gente tivesse esperado o fim da filmagem. Ele morreu antes, né? Ele morreu depois das filmagens, mas antes ele queria dar o filme, queria fazer esse filme, essa série de entrevistas, depois que Palavra tivesse terminado, editado, né? E então já é uma coisa assim enfim, fizemos a entrevista, conversamos, a entrevista demorou 5 horas.
Foi uma conversa muito vital, muito cheia começou muito para baixo, como sempre. Vocês vão ver, o filme começa assim e depois ganhou corpo. Mas eu tenho eu não acho que seja, eu não consigo chamar, quer dizer, esse tipo de filme só poderia ser chamado de filme, só pode ser chamado de filme, estou falando formalmente, por causa do próprio Coutinho, não do que ele falou, não só do que ele falou para a minha câmera, mas do que ele fez atrás da câmera dele. Quer dizer, é a partir dele que um filme só de entrevistas, de fala, um cinema só de conversa, pode ser chamado de filme. Com um agravante nesse caso, porque se comparado com a cinematografia do Coutinho, esse 7 de outubro é um pastiche do que o Coutinho fez, né? Nos dois sentidos, no sentido negativo e no sentido de que é uma mistura de coisas do que ele fez ali, né? Mas por oposição, quer dizer, é uma entrevista para a TV que é exibida no cinema e que merece ser exibida no cinema. Não acho que qualquer coisa é legal ver qualquer coisa no cinema. Não acho que o cinema eu acho que o cinema é um templo, a sala de cinema é um templo sagrado, etc. Mas não impoluto, que não deve ser. Tudo bem ver em cinema, mas estou dizendo isso porque esse filme é apenas uma. Eu nunca, por exemplo, eu não inscrevi esse filme nesse festival. Eu inscrevi depois porque a Sara pediu que eu inscrevesse, mas foi no único lugar. Não considero realmente como um filme, é uma entrevista, né? Agora, só pego essa última coisa como gancho para falar do Coutinho do ponto de vista formal, que acho que ninguém falou, as pessoas falaram bastante bem sobre ele, sobre a proposta estética ideológica dele, mas do ponto de vista formal tem uma coisa muito relevante no trabalho do Coutinho, que é o seguinte: dentro da história não só do cinema, e não só do cinema brasileiro, mas na história da arte mundial. Assim, vez por outra, aparece alguém num determinado meio artístico, pode ser pintura, pode ser literatura, pode ser música, e que traça uma espécie de... que tira uma régua, puxa uma régua, tira uma régua e diz assim, olha, esse é um momento de essencialização. E, para dar um exemplo, um ou dois exemplos, a gente pode falar do que o Malevich fez. Num determinado momento, depois de uma trajetória dentro da pintura ocidental, o Malevich pintou um quadrado branco, depois um quadrado preto. Esse quadrado branco não só reflete sobre tudo que foi feito antes, mas como inaugura uma nova forma de arte dentro do cânon ocidental, é claro, porque sei lá, os índios já faziam arte abstrata, mas inaugura uma forma de arte inteiramente nova, arte abstrata, né? Ou, para dar um exemplo mais próximo da gente aqui, João Gilberto, que num determinado momento diz assim, olha, já existe microfone, já existe... não precisamos mais do vozeirão, nós não precisamos mais da orquestra, vamos essencializar, pegar o que o samba tem de essencializou a batida do samba e criou não só um novo modo de expressão artística, mas uma nova linguagem, na qual também muito aberta a pastiche, já que a gente está falando disso. Quer dizer, tanto Malevich quanto João Gilberto abriram portas, mas abriram portas também para grandes picaretagens, muitas vezes, mal entendidos, formas de arte espúrias. Mas o Coutinho fez, o que ele fez a partir de Santo Forte, sobretudo, com toda uma cinematografia, nós não estamos falando de um filme, porque um filme já havia, por exemplo, Shoah, que é um filme que marcou muito, influenciou muito o Coutinho, talvez tenha sido o filme que iluminou essa possibilidade mais fortemente dentro dele, quando ele assistiu. O Coutinho construiu toda uma cinematografia com variações, cujo ápice, eu concordo aqui com o Jean-Claude, Jogo de Cena, mas que tem várias outras gradações, dimensões e tal, né?
Então, a obra do Coutinho é desse tamanho, é do tamanho... realmente só não foi até agora reconhecida por um detalhe horroroso, que ele é falado em português, e a pessoa precisa ler o filme. Quer dizer, um estrangeiro... É diferente de um filme em inglês, em que você entende alguma coisa, ainda pode ficar olhando ou francês, né, você pode ficar olhando para a pessoa. Nos filmes do Coutinho, você precisa ficar lendo o filme, a legenda do filme. Você perde tudo, as pessoas realmente não entendem não entendem toda a dimensão desse cinema. Então, é isso aí, eu acho que o Coutinho é um grande nome da história da arte mundial. Muito obrigado, Carlos. Antes de passar a palavra à plateia para as perguntas, eu só queria dizer, eu acho que a gente já começa, de certa forma, aqui a fazer esse trabalho, né, de tirar, vamos dizer, no sentido matemático do termo, de tirar as consequências de uma obra que nos foi legada, né, de desenvolver esse trabalho que é a real homenagem que nós podemos prestar ao Eduardo Coutinho. Só contando uma anedota rapidíssima, eu me lembro a primeira vez que eu e um grupo de jornalistas assistimos ao Jogo de Cena, foi num festival de Gramado, e jornalista sai, louco, para comentar o filme, não sei o quê, começa a falar, já tira conclusões, às vezes muito rápidas, sobre o filme, e nós nos sentamos a falar, eu falei, pelo amor de Deus, não vamos falar sobre esse filme. Ele exige algumas horas de silêncio. É como se a gente tivesse visto alguma coisa, que nos tivesse encantado, a tal ponto que, se nós fôssemos falar sobre ele, alguma coisa se perderia, aquele encanto seria desfeito, né? E eu acho que é hora da gente começar a colocar as palavras com muito cuidado no desenvolvimento da reflexão sobre essa obra. Dito isso, então, eu vou passar a palavra à plateia, já tem uma inscrição, eu vou pedir que alguém dê o microfone lá e pedir que as pessoas se identifiquem, por mais conhecidas que sejam, porque está sendo gravado e isso facilita na edição. Fala, Milton, só um instantinho. Vou acrescentar que o filme do Nader vai passar hoje à noite, e ele esqueceu de dizer uma situação interessante, porque ele filmou com a equipe que o Coutinho filmava. Filmou o próprio Coutinho com a equipe que o Coutinho filmava. É uma situação interessante. Aqui no museu? Aqui nesse lugar? Acabando essa sessão, acabando esse debate, 19 horas. A minha colocação... Tá, eu sou Maria do Rosário Caetano, eu vou fazer um pedido. Vladimir, me ouça. Eu queria fazer um pedido, ele não vai concordar, talvez não concorde, mas eu vou insistir. É o seguinte, Vladimir Carvalho era um jovem, 50 anos atrás, que filmou o Cabra Marcado original com Coutinho. Eu disse a ele que, espantosamente, ele não estava nessa coletiva. Eu conheço uma parte dessa história, porque, como repórter, eu fui à casa dele quando o Cabra foi lançado, definitivo, 84, 85, e escutei uma parte dessa história. Mas eu acho que as 50 pessoas que estão aqui também tinham que ouvir, e isso tinha que ficar gravado. As Ligas Camponesas tiveram um espaço imenso na vida de Vladimir Carvalho. Foi um integrante da equipe original que está aqui. Então, eu acho que ele tem, eu como ex-aluna dele e amiga dele, eu sei que ele vai ficar muito emocionado, ele falou que pode chorar, que chore, mas nós queremos ouvi-lo contar antes de eu ir embora, porque eu tenho que ir para o júri da Mostra Brasília. Eu queria muito, Vladimir, que você fizesse isso. Eu peço, por gentileza, para as pessoas da plateia que falarem ao microfone, que levantassem, porque a gente está fazendo uma transmissão ao vivo. Vladimir, transmissão ao vivo, então, para você ficar de pé. Bom, eu não vou me emocionar, não. Eu sou de uma família de chorões, eu sou nordestina, minha família, basta... se um não vê o outro, passa 2 meses, quando se encontra, já começa a chorar. Eu não vou chorar, não. Eu vou contar... A Rosário, de certa forma, me cercou, e eu não tenho alternativa, não posso fazer. As pessoas aqui parecem que aceitam. Parece que eu estou fazendo um charme, não estou fazendo charme nenhum. Eu achava e acho que curador é para fazer a curadoria. Eu trabalhei, me empenhei,
secundado pela Sara Rocha, com o apoio do Miguel Ribeiro, secretário adjunto, e tive uma insatisfação enorme, eu já disse aqui, foi como que uma psicoterapia para eu avançar, para eu vencer um pouco aquele choque que foi absolutamente consternado como eu estava, mas, assim mesmo, eu accedi em fazer a curadoria, porque via ali uma possibilidade de terapia. Então, como a Rosário insiste, a Rosário foi minha aluna na Universidade de Brasília, assim como Serginho Morricone, assim como Marcos Mendes, que está aqui, num divisor outros, e tudo mais. Portanto, eu me sinto, de certa forma, quase que na obrigação de atender a esse pedido da Rosário, que eu não esperava. E vou ser rápido. Eu conheci Coutinho por uma condição muito peculiar de minha vida. Eu fui, e de certa forma ainda sou, se não de um partido, mas de uma ideia. Eu fui comunista militante. Cheguei à categoria de membro do Diretório Municipal de João Pessoa. Era jovem, bastante jovem, talvez um tanto quanto sem juízo nas minhas atitudes pessoais, não porque entrei no partido como se fosse uma atitude precipitada. Então, essa foi uma... Se eu tinha alguma virtude, ou melhor, alguma qualidade, para abraçar uma proposta de trabalho do Eduardo Coutinho, era essa básica, pelo seguinte: quando o Coutinho foi ao Nordeste, foi no bojo, o Zelito pode me secundar nisso, porque ao tempo ele estava no Rio, eu não tinha ido morar ainda no Rio. Foi no bojo de uma empreitada da União Nacional de Estudantes, que tinha um fervor e um compromisso cívico que não é bem a UNE de hoje, compreende-se, o tempo passou. A UNE foi uma entidade revolucionária, desde 1937, 38, por aí. E a Univolante era o CPC da UNE, Centro Popular de Cultura, que resolveu percorrer o Brasil com esquetes e também com a intenção de colher da cultura brasileira, dos movimentos sociais, que não tinha esse nome naquele tempo, e no momento exatamente em que o país estava à beira, ou melhor, estava vivendo intensamente a ideia de transformação e de mudança. Eu estou falando do governo João Goulart, quando não se falava de outra coisa a não ser das reformas. Então, a UNE, provavelmente, entendendo que poderia secundar esse esforço, andou pelo Brasil com o CPC da UNE chamado Univolante. Esquetes, eu me lembro de Joel Barcelo, fantasiado de tio Sam, com uma cartola dessa altura. Me lembro do Antônio Carlos Fontoura, que fez a continuidade do Cabra Marcado para Morrer, vestido de super-homem, na praça pública. E aquilo era uma coisa... Me lembro dos textos de Arnaldo Jabor, Formiguinho, que chamava, né? História, sei lá. Formiguinho. Formiguinho era, na verdade, uma contrafação do Homem do Povo, que o Jabor tratava isso com o talento que lhe é próprio. E isso percorreu as praças do Brasil. Resumindo, chegada essa Univolante em João Pessoa, se não me falha a memória, ia junto Oduvaldo Viana Filho para colher, estou aqui diante do nosso amigo Muliro Grossi, um militante do teatro, colher material para futuras peças de teatro, que teria, naturalmente, tudo a ver com a cultura brasileira popular, porque essa era a proposta da UNE, e vinha Coutinho com uma câmera Jean-Claude de 16 milímetros, Marco Mendes, aquela célebre Bellinghall, que a gente olhava para ela e não sabia o que fazer, porque não tinha filme para comprar na Universidade de Brasília. Isso é outra história. E o Coutinho, de uma forma bastante atabalhoada, tentava... Ele mesmo filmar. Ele achou um milagre, ele disse isso nos filmes aí, tudo que passou, é que ele, quando ele errava, acertava, naturalmente, né? E me contava que, quando esteve no IDEC,
ele se enrolava todo, dava uma moviola para ele com um tanto de filme para ele fazer um exercício de edição ou qualquer coisa parecida, e ele ficava com filme por todo quanto era lugar, menos acertando na tela da moviola. Então, me procurou, naturalmente, não me procurou a mim, procurou aqueles que estavam, naturalmente, recebendo a Univolante, e a Univolante, sabendo que eu já tinha feito o meu primeiro filme e tinha participado do Aruanda, já eram 2 filmes no meu currículo. Não, o cara que tem aqui na Paraíba, no Lindo Duarte, não vai sair com Coutinho, mas Vladimir, jovem, pode fazer assim, pagiá-lo e fazer as vezes da terra. E assim foi. E como eu conhecia, por ser comunista e por hospedar na minha casa João Pedro Teixeira, a quem Coutinho não conheceu, porque já tinha sido fuzilado, então era esse homenzinho, Vladimir Carvalho, que tinha, naturalmente, que acompanhar o Coutinho nessa tarefa. Então, eu apresentei a dona Elizabeth Teixeira, e, naturalmente, aos filhos mais... que eram ainda bastante jovens, né? E o Coutinho, isso é 1962, provavelmente fim do ano de 1962. Em 63 eu já estava na Bahia terminando o curso de filosofia, e aí ele, depois de quase um ano, me catou e eu fui parar na equipe do Cabra Marcado para Morrer por conta disso. Esse foi o início. O fim, para não estar aqui fazendo muita, vamos fazer um corte rápido. Pode ser uma falha de memória, mas do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, nós estávamos realizando as filmagens noturnas do Cabra Marcado. Justamente aquela cena, que é absolutamente extraordinária, quando bate na tela, que era a hora que a polícia vai buscar João Pedro Teixeira, arrancá-lo do seu lar, e na calada da noite, e ele sai nu da cintura para cima, entregue à sanha daqueles policiais. E a Elizabeth sai de dentro da cabana do casebre, porque ele estava nu da cintura para cima, e vai entregar uma camisa para que ele se cobrisse e pudesse sair. E, absolutamente, vamos dizer assim, limitado pela experiência. Primeiro, pela experiência que não tinha, e ele diz isso, Beth, claramente no filme dele, não tinha experiência em direção de atores. Então, é uma cena canhestra, porque, na verdade, se ensaiava para que o João Pedro, no caso, o seu João Mariano, que era o ator que fazia o João Pedro Teixeira, e a Elizabeth expressasse uma tensão. Ela não queria que ele fosse, mas tinha que entregar a camisa. E ele pegava na ponta da camisa e ela puxava para trás. Era isso que tinha que ser visto, era isso que tinha que ser impresso na película. Isso não era possível. Eu vou falar 2 minutos sobre João Mariano, este que foi o Cabra Marcado para Morrer. Este homem tinha 4 filhos, homenzinho, não, tinha 2 meninas e 3 filhos menores. Eu tinha uma mala de roupas, eu fui meio que figurinista, se eu podia ser figurinista, mas eu sou nordestino, eu sei, eu vi a pobreza nordestina desde criança. Então, tinha aqueles meninos, uma sarna infeliz. Eu sou um pouco velho aqui, talvez o mais velho dessa turma aqui toda que está reunida. Eu tenho 80 anos. Eu tive sarna. É um bichinho que coça ali e vai caminhando pela sua pele, por baixo da pele, e vem aquela pustulência, aquela coisa assim, né? E esses meninos, mas eu não tinha mais sarna, eu tive sarna quando morava no interior da Paraíba, porque, não por falta de higiene, não, porque eu apanhei na escola, como você pode apanhar qualquer luxo, sarampo, qualquer coisa. Então, ele tinha esses 5 meninos, e eu tomava conta, são os meninos que estão no filme, atores infantis, e uma mocinha de uns 17 anos, uma mocinha já, que também está jogando, com Dona Elizabeth Teixeira, jogando, sei lá, uma coisa que joga para cima, assim, uma pedrinha. Então, essas crianças, eu tinha essa mala de roupa que eu lavava, porque o filme tinha que prosseguir, os meninos tinham que estar limpos, os sarnentozinhos. E o seu Mariano, que não sabia absolutamente nada, ele nunca tinha entrado no cinema, e sobrou para mim, porque o Coutinho, com 1000 problemas para resolver, sabe?
fazer a feira, saber se a pessoa, o contato com Miguel Arraes, Hamilton Pereira, se tinha a feira daquela semana para suprir as necessidades mais elementares, que era de alimentar a equipe. Então, eu saquei que o homem estava absolutamente apavorado, o seu João Mariano. Então, eu fiz com ele uma série de idas ao cinema, apresentar o cinema a ele e dizer a ele o que é que ele tinha que fazer. E ele não era uma pessoa assim inteligente, era um homem talvez um tanto quanto intuitivo, mas muito pouco, nem isso. Vê-se nas filmagens, vê-se quando ele retornou, o Coutinho. Então, ele não entendia o que ele tinha que fazer, porque ele tinha que, vamos dizer assim, ele tinha que bancar o João Pedro Teixeira. Primeiro que ele não tinha vocação, ele não sabia nada de política, ele não tinha nenhuma posição, não era nem posição, ele não sabia de que se tratava, como se diz, ele não sabia como se chamava. Então, eu saquei não uma coisa, um estalo de Vieira, não, eu digo, saquei do baú uma palavra, comparação. E expliquei a João Mariano que ele tinha que fazer. Comparação é aquela coisa que no Nordeste, assim, você vai contar que você tomou um tiro no peito e você diz, conta, um matuto conta para o outro. Ele levou um tiro fazendo uma comparação. Ele sempre diz isso. Uma comparação no peito. Aí ele aponta para o próprio peito. Mas ele diz sempre a palavra comparação. Eu falei, João Mariano, o que a gente vai fazer é uma comparação. Ah, não é de verdade, é uma comparação. E aí eu estava fazendo, sem saber não, porque eu tinha feito um pouco de teatro, o chamado Laboratório Murilo Grossi. Então, eu levei esse homem seguidamente ao cinema e fui ensinando aos poucos. Isso é uma comparação, ele não morreu, não. Depois ele vai ficar vivo, ele trabalhou para isso. Isso aí é uma coisa que tem que ser feita, entendeu? Bom, voltando, e agora eu vou fechar, não vou tomar mais o tempo de vocês. No dia 31, e o João Mariano fez, o trabalhinho dele está no filme, está impresso. No dia 31, para o dia 1º, estávamos justamente nessa cena que eu já descrevi aqui, e, quando a gente filma de noite, claro, você para 4, 5 horas da manhã e volta para a sua base. No caso da gente, a gente estava no Engenho Galileia, voltamos para a cidade de Vitória de Santo Antão, onde a gente tinha uma casa alugada, cada um no seu quarto, cada um na sua... E era a equipe que se hospedava aí, ia todo dia ao Engenho para filmar. E aí, nesse dia, né, aliás, o Coutinho, você sabe, né, andava com uma como é que chama isso? Capanga, bojuda, assim, né? Não tinha nada dentro, a não ser maços de cigarro. Não era maço, era um pacote. Um pacote, porque ele fumava 5 carteiras por dia. E muitas e muitas vezes eu compartilhei o mesmo quarto com o Coutinho, porque Fernando Duarte com o seu assistente, e eu com o Coutinho, como era assistente dele. E muitas vezes eu tenho insônia, né? Quando eu acordava, estava aquela tochinha, a brasa do cigarro. Ele era do tipo que acordava para fumar, depois ele dormia de novo, depois ele acordava de novo, e aquela tochinha fazendo companhia noite adentro. Né? Então, do dia 31 de março, do dia 1º, no dia 1º, justo no dia 1º, as pessoas da cidade, porque todos nós, eu não, porque sou imberbe, quase não tenho barba, mas todos nós, eles, estavam com a barba grande. E eram chamados pelas pessoas de Vitória de Santo Antão, a cidade onde nós estávamos, de os cubanos da filmagem. Agora, você imagine um golpe de direita, com o exército na rua, prendendo, matando, sei lá o quê, e nós com fama de os barbados, os cubanos da filmagem. Então, o negócio ficou preto, realmente ficou preto. Então, a gente tratou... Saiu no jornal. Vocês pensaram que o golpe era a favor? Sim. Teve um momento que a gente acordou atordoado, estremunhado do sono ainda, e fomos... Vamos ver, porque quando bateram na porta, disseram, a revolução está na rua. A gente achou que nós íamos, Hamilton, confirmar João Goulart no poder. Era um golpe para confirmar João Goulart, que era isso que estava um pouco na cabeça de... Tinha uma facção da esquerda que achava que a gente devia... Vamos acabar com esse papo, vamos confirmar o homem como sem esse negócio de presidencialismo, sei lá o quê, parlamentarismo. Não, vamos confirmar. Era alguma coisa por aí. Alguns pensavam assim. E a gente pensou, num primeiro momento, ainda fomos
com esse intuito, a Galileia. Eu me lembro da gente ter acabado, nós arrancamos, eu e uns caras que ainda nos acompanharam só até aí, arrancamos os dormentes de um pontilhão para quem viesse depois da gente, para quem viesse depois de nós, não conseguir passar num riacho, olha, que se era empecilho. Mas, simbolicamente, arrancamos os dormentes. Dormente é aquele troço da ponte, né? E fomos lá para Galileia. Agora, acendeu-se uma luz. No caminho, alguém disse que alguém tinha ouvido no rádio que era o Muricy, que estava descendo em Minas, era Muricy que chama? Não, era Mourão Filho. E aí a gente foi ficando meio cabreiro. E, para liquidar o assunto, havia um camponês absolutamente fabuloso em termos de sagacidade. Chamava-se Braz. Tinha um olho cego feito Camões, assim. Foi ele que a gente, todo mundo meio entusiasmado, né? Teve um maluco, o Riso, não sei se você conheceu, Zarito, um chefe de eletricidade, que disse, olha, a gente acaba com essa farra, só vocês, se vocês toparem, a gente vai, eu tenho como fazer isso, um cabo, eu nem sei como descrever isso, é um cabo de aço, que ele disse que se ele jogasse em cima de uma das linhas de fornecimento da energia elétrica de Paulo Afonso, você imagina que maluquice, né, que passou pela cabeça dele. Ele apagaria o Nordeste. Aí era o diabo ia se soltar, né, porque quem ia pagar caro eram esses empreiteiros de revolução de última hora. O Coutinho liquidou o assunto, claro, né? Pelo amor de Deus, Riso, para com isso, acabou, isso não existe, enfim. Mas assim mesmo, e voltando para o Braz, esse outro personagem que está no filme, está nos sobreviventes, né, também. Simplesmente ele liquidou o assunto, disse, doutor, a gente reuniu os camponeses, como vai fazer, organizar o campo, né? Organização que o Julião não fez, que disse que tinha marma, tinha não sei o que, não tinha nada. E o Braz falou, doutor, tira esses carros daqui, porque vai sobrar para a gente. Papo foi simples, trouxesse. E aí a gente ganhou o mundo, cada um para o seu lado, não, tiraram as barbas, dormimos ainda sob total silêncio, embaixo de uma árvore, de um dia para o outro, só a gente. Um camponês que disse que a barra estava limpa, ainda foi até lá, de noite no escuro, e gritava, seu Coutinho, está resolvido, os homens já foram embora, já saíram, não sei o quê. Cala a boca. Marco Faria, que já se foi, com um 38, sei lá, eu detesto arma, então, imagina que revolucionário é. Com um revólver desse tamanho que ele guardava, porque ele era o tesoureiro, ele era o produtor do filme, e era o tesoureiro, o homem que do dinheiro, então ele tinha que ter um revólver. E ele andava com aquele revólver, e tinha um cara com a lanterna, a gente apagou a lanterna, e o Marco Faria continuava com aquele revólver guardado, e o Coutinho, vocês podem imaginar as gozações que o Marco sofria por parte do Coutinho, com aquele revólver, entendeu? Foi muito. Agora, no outro dia, então, todos nós, de 2 em 2, de 3 em 3, por dentro do canavial, alcançamos Barbas Feitas, né? Alcançamos a via que dá acesso ao Recife, e cada um para o seu lado. Cada um para o seu lado, marcou-se no Maxim, em mesas separadas, só para a gente saber que ainda estava vivo, né? E eu fui escalado, para terminar a conversa aqui, como eu era o único nordestino da história, eu fiquei encarregado de fazer a salvaguarda de Dona Elizabeth. Foi uma tarefa. E essa tarefa, eu conhecia razoavelmente o Recife, porque eu morei no Recife quando era criança. E me lembrei de uma prima minha que morava no Recife, casada, mãe de filhos e tal. E fui para lá, com Dona Elizabeth. Cada um para o seu lado, mas Dona Elizabeth ficou comigo. A gente meio... Eu faço pelo... Se eu tirar o óculos, eu sou um homem do povo, para todos os efeitos. Um brasileiro médio, mais baixo. Fui com Dona Elizabeth, que já estava começando a aparecer nos jornais o retrato, o currículo e aquelas coisas todas que aparecem lá, que farto material subversivo, não sei o quê. Esse tripé, eu servi o exército, infelizmente, esse tripé aqui lembra muito, se você espalhar ele assim, parece um Hotkeys, que é uma metralhadora do exército, né? Dá para botar na televisão e dizer que é
uma meia metralhadora. E começaram a aparecer as latas de filme, o tripé, essa história toda, como sendo um material que a gente ia botar para quebrar, ia fazer uma revolução no Nordeste. Que aquilo tudo era uma farsa, não tinha filme nenhum. Se pegasse a gente, estava liquidado. Bom, mas aí eu fui para a casa dessa prima de eu me esmiar. A mim não, né? Porque eu podia, eu novinho, eu escapulia de qualquer jeito, ia embora, né? Dona Elizabeth, eu tinha que ter respeito à senhora dama. E aí fiquei aí, apresentei ela para o meu primo, para a minha prima, que era casada, viu? O marido, etc. Ficou 2 dias só. No segundo ou terceiro dia, retrato no jornal, televisão com essa coisa arada toda. O marido dela me chamou à parte e disse: pelo amor de Deus, me tire essa senhora daqui. Você já pensou? Ele era, acho que, representante de farmácia, uma coisa assim, um burguesinho, uma coisa, casado com essa prima. Aí eu, por sorte, Dona Elizabeth tinha... Aí eu chamei Dona Elizabeth, expliquei a ela, perguntando se ela não tinha uma outra saída. E ela, por sorte, ela tinha o endereço de Manuel Serafim. Manuel Serafim, que é aquele camarada que descreve o João Pedro Teixeira fazendo assim, dizendo que ele tinha um cabelo agastado, um cabelo assim, etc., nas faces e tal. E aí ela me disse: olha, o João Pedro trabalhou aqui no Recife em pedreira. Tanto é que tem uma reconstrução que tem o João Mariano fazendo, às vezes, de João Pedro subindo numa pedreira, quebrando pedra, etc. Se ele souber que eu estou nessa situação, ele vai me acolher. Está aqui o endereço, se você quiser ir lá. Aí eu rompi, fui até para lá de Jaboatão, Cavalheiro, que chama. Encontrei realmente a casa do Zé Serafim. Ele disse, ele e a mulher dele, disse: Elizabeth Teixeira é como se fosse minha irmã. Traga ela, que ela está aqui, sob a nossa guarda, ninguém vai tocar nela. Um pobre homem, na esquina da rua lá. Aí eu voltei. E aí, junto com meus familiares lá, oxigenamos o cabelo da Elizabeth, rouge, batom, arranjou-se um óculos daquele gatinha, assim, um vestido foi costurado, um chitão, bem nordestino, uma coisa meio estampadona, e ela virou praticamente uma mulher da vida alegre, digamos assim. Até hoje eu tenho remorso de saber que a gente teve que fazer isso. E aí eu saí com Dona Elizabeth e só descansei quando alcancei novamente Cavalheiro, e lá eu entreguei para aos cuidados de Zé Serafim, de Manuel Serafim, e fui a Sapé, na Paraíba, notificar, levar o endereço, etc., 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 para Abraão. Só uma nota de pé de página rápida. Esse senhor, João Pedro Teixeira, o início da vida dele, vamos dizer, como uma pessoa que queria, que tinha a liderança no sangue, é evangélica. Era o que a gente chamava antigamente crente, né? Chamava-se crente. Os primeiros filhos é Abraão, Isaac, tudo bíblico. Os outros, Carlos, Marx, não sei quem. É para não terminar triste, né? E para que eu não chore. Um beijo. Eu não sei até que horas a gente tem a sala disponível aqui. Até 10 para as 7? Pode ser? Pode, porque a gente tem uma sessão de cinema às 7, então às 10 a gente... Então a gente pode ficar mais um pouquinho, né? O Zelito quer comentar aqui. Vou só contar rapidamente uma história. Falou do Marcos Faria, que era tesoureiro do Cabra e andava com revólver. Tem uma história sensacional. O Marcos Faria estava filmando A Vingança dos 12 no Nordeste. Aí houve uma greve da equipe e por falta de dinheiro, um problema enorme. Aí nós nos juntamos todos no cinema, aquele tempo chamava Cinema Novo, né? Nos juntamos todos, fizemos uma vaquinha, cada um botou um dinheiro, e aí conseguimos uma grana que pagaria as 2 semanas de filmagem, que era o atrasado da coisa, e o Coutinho foi encarregado de ser o portador dessa grana, né? Aí ele
como é que eu vou fazer com esse dinheiro todo e tal. Eram 2 semanas de filmagem, o dinheiro não era né, isso tudo. Aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer um paletó e a gente bota o dinheiro dentro do paletó e depois fecha igual se leva droga. Aí um paletó cheio de grana dentro. E aí lá foi o Coutinho para levar e entregar isso para o Marco Faria, em Pernambuco. Quando ele pegou um táxi, a primeira coisa que ele fez, o que foi? Foi esquecer o paletó dentro do táxi. Esqueceu o paletó cheio de grana dentro do táxi. E aí, agora a coisa foi tão louca que a equipe voltou a trabalhar, sem receber o dinheiro, falou, tudo bem, vamos em frente, vamos terminar o filme. Por aí a gente vê que a Revolução Brasileira dificilmente triunfaria. Tem inscrições aí? Quem quer fazer pergunta para algum membro da sala? Espera aí o microfone, secretário. Você encontrou o João Mariano para tentar mostrar para ele, assim, agora acabou a comparação? Que depois desse negócio todo, como é que deve ter ficado a cabeça do João Mariano? Assim, ó, a comparação acabou, agora o pau come. Agora, o que seria o Cabra se ele tivesse sido um desastre? Mais alguém? Perguntas aí? Identifique-se, cavaleiro. Orlando Margarido, da revista Carta Capital. Só uma curiosidade para fechar esse momento. E o filme, o rolo do filme, como é que ele vai parar debaixo da cama do pai do Davi Neves? Como é que acontece isso? Olha, ele foi... Na verdade, os copiões, quer dizer, o negativo do filme estava na Líder. Né? A gente mandava o negativo para a Líder. E... ele tinha mandado só acho que se perdeu uma lata, eu acho. Na Liga no Rio? Na Liga no Rio, E aí foi feito um copião e foi parar debaixo da cama do General Neves, que era uma figuraça, gostava de brincar de trenzinho. O pai do Davi. Mas eu estava pensando aqui, falando do João Mariano, ouvindo o Vladimir, o que seria o Cabra se não tivesse havido golpe? Né? É uma especulação interessante. Ia ser um filme estranhíssimo, né? Porque o filme é muito estranho. Os atores eram todos amadores, né? É um tipo de representação completamente nova, né? Uma coisa meio neorrealista. Não sei nem o que seria o filme. Seria... Jean-Claude vai falar. Sobre a questão levantada pelos Elito, não é isso? Sem som? Alô? Eu acho que E agora? Não estou falando, vocês estão ouvindo? Eu acho que os Elito levanta um enorme problema quando ele fala do que podia ter sido se o primeiro Cabra tivesse sido acabado. Eu acho que se Coutinho tivesse conseguido ir até o fim da filmagem e montar, a história do cinema novo se contaria de uma forma diferente. Primeiro, do ponto de vista narrativo e dramatúrgico. Era a introdução de uma dramaturgia proveniente de Jean Rouch, que não existia no Brasil. E isso teria sido uma enorme inovação, e foi exatamente necessário esperar Iracema para que essa dramaturgia comece a ser trabalhada no Brasil. E o segundo ponto é que a linha política do Cabra era totalmente diferente
da linha política de Deus e o Diabo e de Vidas Secas. Deus, o Diabo e Vidas Secas foram filmados praticamente no mesmo momento, nos mesmos lugares, durante as ligas camponesas, e simplesmente não perceberam nada e se jogaram num passado meio mítico de cangaceiro, fim dos anos 30, etc. Né? O Coutinho foi o único a pegar a história de frente, né? A pegar pessoas que não eram alegorias, né? A pegar o movimento social em luta. E se o filme tivesse sido concluído, a história política do cinema novo seria contada de uma maneira totalmente diferente. Mais uma pergunta lá. Identifique-se, por favor, e fique em pé para ser filmado. Ivonete Pinto, revista Teorema, Rio Grande do Sul. Eu tenho uma curiosidade em relação ao Coutinho. Sempre que eu passo em aula o Dona Flor e seus dois maridos, eu lembro, né, que o Coutinho é um dos roteiristas e todo mundo fica espantado. Assim. Então, eu queria ver se alguém pode responder se foi muito acidental, realmente, essa participação dele no filme. Porque não sei se ele gostava muito de falar. Como é que ele foi parar nesse filme? O Coutinho era uma pessoa que conhecia muito cinema, né? Foi dito aqui que era um crítico de cinema agudo, muito bom. Se vocês lerem o livro do Milton, que vocês vão ver. E era uma pessoa que conhecia bastante a língua portuguesa. O Coutinho foi revisor muitos anos e conhecia a dramaturgia e tinha feito o IDEC. Então, ele era um roteirista, na verdade. Ele gostava de escrever muito. E, antes de fazer Dona Flor e seus dois maridos, ele fez o roteiro do Garota de Ipanema, do Leon, né? Fez o roteiro do filme dele, do Homem que Comprou o Mundo, né? Junto comigo, da Falecida, do Leon, adaptou a obra do Nelson Rodrigues. Depois ele fez comigo o roteiro dos Condenados, com a obra do Oswald de Andrade. Ou seja, ele era um roteirista, quer dizer, fazia aquilo por dinheiro, ele não gostava de fazer. Ele fazia aquilo por dinheiro. Mas ele não gostava de fazer nada a não ser o cabra marcado para morrer. É o que eu falei antes. Né? A obsessão dele era total de acabar o cabra. Tudo que ele fazia era por dinheiro. Né? É claro que, pelo talento que ele tinha, ele fazia bem. Né? Então, ele fazia... a contribuição dele no cinema brasileiro vai além do documentário. Acho que com a parte crítica dele, né, ele deixou uma contribuição importante e também como roteirista. Sou eu o próximo? Sim. Marcos de Souza Mendes, da UNB. Uma pergunta para a Beth. Uma pergunta para a Beth Formagini. Beth, infelizmente, não vi os dois, o Coutinho Doc, nem o quarto, 608, né? Mas você é uma documentarista, grande documentarista, colaboradora do Coutinho. Será que você poderia falar um pouco, que fosse, do que ele contava, do seu método de trabalho, não só no diálogo, mas na montagem dos filmes? Não sei se você poderia falar um pouco dessa tua experiência como colaboradora dele. Obrigado. Olha, na verdade, eu posso falar mais como amiga, porque como colaboradora, quer dizer, eu trabalhei sempre com o Coutinho, fazendo pesquisa ou direção de produção. Muito baixo. Só um minutinho. Vamos Alô? Alô? Tá ligado agora? Alô? Deixa eu dar uma olhada no bagulho. Tira esse daí. Alô? Tá bom agora? Quer dizer, eu posso falar mais como amiga dele, porque a gente conversava muito depois que ele acabava os filmes, mas a minha colaboração sempre, o diretor de produção sempre ele sai do filme na hora que termina as filmagens. E esse momento da edição, a gente compartilhou muita coisa, conversando, enfim. A gente se encontrava muito, tive muito
prazer em poder dividir com ele as angústias. O Coutinho era uma pessoa que escutava muito, né? Tinha uma escuta não só privilegiada para os seus personagens, mas quem vê o Apartamento 608 percebe o quanto que ele escutava a própria equipe, quanto que ele dividia suas angústias, suas questões, inclusive metodológicas. Eu acho que nessa fase de finalização, principalmente nos últimos filmes, teve a presença fortíssima da Jordana Berg, que é a montadora dele, né? Que é uma pessoa que foi uma grande parceira até agora, está montando o Palavra, né? O João Moreira Salles, que era o produtor dele. Na verdade, eu era apenas a diretora de produção, então eu entrava em cena no início da pesquisa e saía de cena no final da filmagem. Enfim, a gente vai ter agora o Palavra, se não me engano, vai trazer, que vai ser lançado no Festival do Rio, provavelmente. E, não é isso, Milton, que estava falando? É no Festival do Rio, né? O Palavra, eu acho que ele vai trazer uma contribuição a mais, porque parece que vai ser incorporado ao Palavra toda uma discussão sobre esse processo de montagem. Então, felizmente, na montagem, eu não estava mais na equipe, mas eu me lembro sempre dele muito em crise, muito angustiado, muito aflito, como enfim, criador, tentando, de novo, achar o seu filme, porque você acha o filme na hora de filmar, depois você tem que achar o filme de novo na hora de montar. E, com relação ao Palavra, foi a mesma coisa, eu encontrei com ele antes da montagem do Palavra e ficamos conversando ali no lugar que ele gostava muito, que era o hall ali do cinema do... Agora ele muda de nome toda hora, aquele Artplex lá da Praia de Botafogo. Ali tem uma livraria e tal. E ele, desesperado, dizendo que não ia dar certo a montagem do filme, que tinha feito tudo errado, que tinha feito as perguntas erradas, enfim, reclamando. Depois, eu acredito que, se tivesse montado o filme, teria, enfim, sido, como todos os outros, um filme muito importante para a história do cinema, né? Denise Duarte, da Rádio Nacional FM. Eu gostaria que alguém comentasse essa questão da parceria do João Moreira Salles com o Coutinho na questão da preservação da obra, né? Porque, senão, essa questão da videofilmes do João Moreira Salles são fundamentais para a gente ter acesso à obra do Coutinho. Então, gostaria de ver se alguém poderia comentar. Bom, gente, para falar de cinema, não sou a pessoa mais indicada, né? Mas, a partir da parceria do meu pai com o João, ele que deu a ele assim, quer dizer, Eduardo, faz o filme que você quiser. Quer dizer, isso foi fundamental. O João é de uma generosidade assim inacreditável. E ele pôde então fazer filmes em sequência que ele nunca tinha podido fazer antes, né? Então, o trabalho da Videofilmes é maravilhoso. Cada DVD lançado, quer dizer, com esmero, né, com extras, permitiu ele poder voltar agora a encontrar as pessoas do Cabra, que a gente vê na tela toda a dificuldade dele de se locomover ou de falar, como ele estava emocionado, né? Então, tem uma gratidão muito grande com o Instituto Moreira Salles, com a Videofilmes, com o próprio João, o Walter também, que nesse momento também difícil, né, da morte, foram fundamentais para mim, para me ajudar a superar e tomar algumas providências burocráticas. Bom, já que eu estou com a palavra, eu vou aproveitar e agradecer muito ao Festival de Brasília, que premiou o Peões, mas principalmente o Santo Forte, que marca essa segunda fase da carreira dele no cinema.
né, que isso acho que foi muito importante, e fico muito feliz, muito contente com essa homenagem. Apesar de ranzinza, como o Zelito bem lembrou, ele tinha uma facilidade para fazer amigos assim que é inacreditável. A gente vê aqui o Vladimir, vê o próprio Zelito, o Escorel e o Avelar, que eu queria também mencionar, porque foi importantíssimo para fazer o Santo Forte. Sem o Avelar, acho que eu não teria conseguido. Ele tinha essa facilidade, a equipe, a Beth está aqui para demonstrar como as pessoas adoravam, com todo o mau humor, a dificuldade que ele tinha. Acho que quem convivia percebia que aquilo não era só uma superfície, né? Mas, na verdade, era uma pessoa que tinha um amor muito grande pela arte. Os amores que ele tinha, né? O cinema, desde pequeno, como está no livro do Milton, que não falou, mas ganhou um prêmio agora da Biblioteca Nacional. Então, desde pequeno, esse amor incrível que ele tinha pelo cinema. O Nordeste, que era uma paixão assim, incrível que ele também tinha, pelo modo como as pessoas falavam, né? Ele, sem nenhuma depreciação, mas ele falava, não consigo fazer um filme no sul do país, porque o modo como as pessoas se expressam, a riqueza oral do Nordeste é uma coisa inacreditável. Onde ele foi buscar minha mãe, lá, trabalhando com o Marcos Faria, né? Conheceu minha mãe e trouxe ela para o Rio de Janeiro. Acho que a última paixão foi a minha filha, Maria Eduarda, que acabou nos aproximando muito nesse final assim, dos últimos 10, 12 anos. Assim. E, bom, então, agradecer também muito a todos que estão aqui. O Milton, que acreditou nesse livro, ele sempre contra, né, como ele fazia nos filmes, ele também, não, isso não vai dar livro, isso ninguém vai ler, quem é que está interessado nisso? Né? O Zelito, pelo trabalho com Cabra, maravilhoso, importantíssimo. Eu privei do contato com o Zelito quando era pequeno, na casa lá no Cosme Velho, sempre recebendo a gente muito bem. Obrigado, Zanin, pela generosidade sempre das análises dos filmes. O Jean-Claude, com quem ele dialogava muito, que respeitava muito as opiniões e percebia coisas no filme que ele não tinha visto, né? Carlos, que eu não conhecia, e acho que o contato é mais recente, mas também fez esse trabalho tão bonito, tão gostoso dele, permitir ele falar, como a gente acaba se empolgando, né? Ele começa sempre retraído e depois vai se soltando. Eu tive a oportunidade de ver o filme no Instituto Moreira Salles, de Beth representando aqui toda a equipe do pessoal que trabalhava com ele nos últimos 10, 15 anos. Só tenho a agradecer, tá, por toda essa homenagem, fico muito feliz. Eu acho que vai demorar para eu conseguir compreender tudo que ele representou para o cinema. Né? Acho que ele me influenciou demais, principalmente na parte da vida pública. Às vezes até o contrário, porque ele largou o direito, largou a faculdade de direito da USP, né, que era a melhor do Brasil, e foi fazer cinema. E eu fiz o contrário, né, pela insegurança da vida que ele acabava trazendo para dentro de casa. Ele sempre comentando, eu só tenho dinheiro para ver mais 3 meses, eu só tenho dinheiro para mais 1 mês. Então, eu acabei escolhendo fazer direito e fazer concurso público, né? Sou hoje promotor de justiça, um pouco para ter a segurança. Acho que inconscientemente acabei sendo influenciado pela insegurança que ele trazia para dentro de casa, mas sempre com muito respeito, vendo o lado ético, como ele trabalhava. A gente viu aqui o Sobrevivente da Galileia, mas o outro extra, quando ele vai conversar com a dona Elizabeth, e ele pede para que ela lê, um ponto muito importante, ela pede para ela ler aquele discurso final do Cabra, que eu acho que foi criticado, porque o Cabra, como ele falou, ganhou todos os prêmios, mas teve uma crítica que marcou muito ele, eu não lembro quem fez, eu sei que ele rasgou da revista da Sociologia da USP, eu tenho a revista hoje, esse artigo foi rasgado, eu não sei quem escreveu, acho que foi um sociólogo. Mas criticando, me parece que esse discurso final, que parece contrariar um pouco o que ele fazia, ele jamais faria um filme com câmera escondida, né? E ele filma o discurso, quer dizer, não é ele que filma, mas a câmera está ligada dentro da Kombi, né? E ele tinha certeza que ela sabia disso, mas isso não está muito claro no filme, não tem narrador em off para dizer, e acho que talvez tenha sido essa crítica, isso magoou muito ele, né? E eu acho que quando ele volta e pede para ler, pede para lembrar disso, para tentar mostrar, né, que ela sabia disso, que ela não fez aquele discurso achando que isso não estaria no filme, porque poderia ser prejudicada, já que ainda estávamos em 84, né? Quer dizer, a filmagem foi antes, mas é um período de abertura que podia, né, retroceder. Então, esse filme, o Cabra, realmente marca a vida dele, né? Depois, aí a questão de análise crítica, se o jogo de cena teria mais influência, mas o Cabra realmente foi fundamental nessa parte da vida dele. Eu acho que eu me chamo Pedro,
Ele queria colocar João Pedro, mas os pais dele acho que não gostaram muito da ideia. Então, bom, é isso. Eu fico muito feliz por todos estarem aqui e agradeço muito a todos. Obrigado. Será que haveria mais alguma questão aí? Com relação a isso da Kombi, da gravação, é que uma indicação que o Coutinho sempre dava, que eu me lembro claramente, para o Jacques Chouiche, para a equipe de fotografia, era a seguinte: nunca desligue a câmera quando acabar uma entrevista, porque as coisas melhores vêm depois que a pessoa pensa que a câmera está desligada. Então, isso era uma norma do trabalho dele. E tem, se você se lembrar, Babilônia, por exemplo, tem uma cena maravilhosa que, depois que desligou a câmera, enfim, que acontece. Vários personagens, depois que desligam a câmera nos filmes dele, continuam falando, e isso é uma norma, assim, que sempre, qualquer filme, ele falava isso para o fotógrafo. O Jacques já sabia. Haveria mais alguma questão, alguma pessoa na sala que deseja se manifestar? Porque a gente está chegando no nosso limite de tempo aqui, né? Então, eu vou dando por encerrado esse encontro. Vou pedir para o pessoal da mesa não se dispersar, porque precisa ser feita uma foto, junto com o Pedro. Cadê o Pedro? Você está convocado para a foto também aqui. E agradecer mais uma vez o convite que foi feito para a gente, compor essa mesa, falar de uma pessoa tão importante e tão querida como foi o Eduardo Coutinho. Eu acho, sem qualquer exagero retórico, que nós vivemos uma tarde histórica aqui, no quadro do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Então, agradecer ao Milton, ao Zelito, Jean-Claude, Carlos Nader, Beth Formagini, a presença do Pedro aqui, e ao secretário que nos brindou com belas palavras e com a sua presença e com suas intervenções, e ao curador Vladimir Carvalho, que, além de curar, também nos presenteou com um belíssimo depoimento aqui. E, por fim, ao público que, numa tarde de domingo, em horário de futebol, também veio aqui nos ouvir e lembrar do Coutinho. Muito obrigado a todos. Eu queria só fazer um lembrete. Todos que vieram para o debate estão convidados para a nossa sessão de encerramento, que é apenas para convidado, mas o nome de todos vocês, caso queiram, estará na lista, porque quem veio prestigiar, quem tem esse interesse